E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e hoje a gente vai verificar se o que a gente aprendeu na aula passada realmente é cobrado a nível de questões e se realmente a gente aprendeu, certo? Então vamos lá. Questões sobre elementos químicos. Primeira questão. Pessoal, antes da gente começar, vale lembrar que a grande maioria dessas questões aqui foram retiradas de vestibulares, tá? Mas dificilmente você vai encontrar questões tão simples assim no Enem, tá bom? Mas se a gente conseguir responder isso daqui tudo sem errar, isso daí já é um forte indício de que lá no Enem a gente vai se dar bem, beleza? Então vamos lá, primeira questão. As propriedades dos elementos são função periódica de sua ou seu, letra A, massa atômica, letra B, número atômico, letra C, diâmetro atômico ou letra D, número de oxidação. Pessoal, primeiro de tudo, professor, o que é diâmetro atômico? Pessoal, vamos brincar no simulador. Vou colocar aqui no simulador para vocês, para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Aqui eu vou reiniciar. Pessoal, o diâmetro atômico é o seguinte, aqui no núcleo você tem prótons e nêutrons e ao redor você tem eletrosfera. Pessoal, perceba o seguinte, essa primeira camada aqui, ela só cabe 2 elétrons, tá? Ó, eu vou colocar 2 elétrons aqui, pronto, só cabe 2. Se eu colocar um terceiro elétron, esse elétron ele já vai para outra camada. Então, quanto mais elétrons esse átomo tiver, mais camadas esses elétrons vão preencher. Isso significa que maior será o diâmetro desse átomo. Pessoal, o que eu estou falando para vocês, vocês vão ver isso com mais propriedade lá no ensino médio, tá bom? Mas não custa nada eu dar só uma introdução, tá bom? Então, quanto mais elétrons um átomo tiver, mais esses átomos vão preencher camadas, fazendo com que esse átomo fique com um diâmetro maior, tá bom? Então, o número de elétrons está diretamente ligado ao diâmetro, tá bom? Vamos voltar aqui. A letra D, pessoal, tem número de oxidação. Pessoal, eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque isso aqui já é um dos assuntos mais chatos do ensino médio, tá bom? Então, eu não vou nem pontuar o da letra D, não. Então, a gente já pode descartar. Só nos sobra, então, letra A e letra B. Pessoal, seguinte, a propriedade dos elementos são função periódica do seu massa atômica ou número atômico. Vamos brincar novamente lá no simulador. Aqui no simulador. Pessoal, o que é a massa atômica mesmo? É a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, tá? Ó, vamos botar aqui um próton e um nêutron. Se eu tiver um próton, esse daqui vai ser o hidrogênio. Vamos colocar aqui um monte de nêutron. Vamos ver o que acontece aqui. Oxe, professor, continua hidrogênio. Então, se continua hidrogênio, o que significa? Significa que o nêutron não tem basicamente nada a ver com, como é que eu posso dizer? Com diferentes elementos químicos, tá bom? Você pode ter elementos químicos com o mesmo número de nêutrons. Você só não pode ter o mesmo elemento químico com o mesmo número de prótons, tá? Porque o número de prótons é uma característica específica de determinado elemento químico. Quer ver? Eu tenho um próton, hidrogênio. Outro próton, hélio. Então, quanto mais prótons eu tiver, mais aquele elemento químico vai ser diferente, tá bom? Então, isso daí tem a ver com os prótons. Só que a gente viu na aula passada que os prótons nada mais são do que o quê? O número atômico, tá bom? Então, a resposta certa da nossa questão aqui seria a letra B. As propriedades dos elementos são função periódica do número atômico. Então, esses elementos químicos vão se diferenciar entre si por conta do seu número de prótons. Eu tenho certeza que essa daqui já deve ter sido a 15ª ou mais vez, isso daqui foi a quantidade de vezes que eu
falei isso, tá? Mas, gente, é porque nesse assunto aqui é muito importante você entender que os elementos químicos se diferenciam entre si por conta do seu número de prótons, tá bom? Aí, primeira questão, alternativa B. Segunda questão. No início do século XIX, com a descoberta e o isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à classificação, a atual classificação periódica dos elementos químicos, que a gente viu lá na aula passada, que é aquela bonita tabela periódica, que a gente vai separar 2 aulas para falar só dela. Em relação à classificação periódica atual, responda: como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? Pessoal, eles são listados sequencialmente de acordo com o seu número atômico, ou seja, com o seu número de prótons. Tranquilo? A resposta, no caso, seria essa, em ordem crescente de número atômico. Vamos novamente brincar lá no simulador. Ó, tá bem aqui o hélio, né? Tá bem aqui o hélio. Botei mais um próton, já é o lítio. Opa, veio pra cá. Perceba o que vai acontecendo aqui, tá? Perceba aqui e aqui. Ó, quanto mais prótons eu vou colocando, vai virando outro elemento químico. E aí vai crescendo, né? Vai crescendo aí lá na tabela periódica, tá? Então a resposta seria mais ou menos essa. Esses átomos, esses elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico ou de número de prótons. Tranquilo, né? Terceira questão. Observe a imagem abaixo. Sobre o elemento químico demonstrado na imagem, considere a alternativa correta. Letra A. É um elemento químico de símbolo Eu, de número atômico 63, que apresenta a massa atômica de 152 unidades. Letra B. É um elemento químico de símbolo Eu, de número atômico 52, que apresenta a massa atômica 63 unidades. Letra C. É um elemento químico de símbolo Eu, de número atômico 63, que apresenta uma massa atômica de 215 unidades. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Pessoal, vamos lá. Esse daqui, pessoal, esse daqui é o nome dele, tá? Vocês lembram, pessoal, que na aula passada a gente viu que o nome ficava embaixo e aqui o nome já ficava em cima? É exatamente o que eu falei para vocês, pessoal. Isso vai variar demais a nível de questões. Mas de 2 coisas você pode ter certeza. O que tiver em cima, bem aqui, ó, 63. O que tiver em cima vai ser o número atômico, tá bom? E o que tiver embaixo vai ser a massa atômica, tá bom? O que tiver em cima é o número atômico, o que tiver embaixo é a massa atômica. Essa certeza aí vocês podem ter, tá? E esse que fica no meio aqui, pessoal, ó, esse grandão que fica no meio aqui, gente, sempre vai se destacar, tá? Esse daqui é o símbolo, tá bom? É o símbolo. Então, vamos responder a questão. Nesse elemento químico aqui, pessoal, você tem que o número atômico dele é 63 e a sua massa atômica é 152. Professor, aí tá 151,96. Gente, a nível de questões, é sempre importante, é sempre bom a gente arredondar, tá bom? A própria questão já vai fazer isso pela gente, tá? 151,96 dá pra gente arredondar tranquilamente para 152, é ou não é? Então a alternativa correta aí vai ser a letra A, certo? É um elemento químico de símbolo Eu, que é o európio, de número atômico 63, que apresenta uma massa atômica de 152 unidades, beleza? Quarta questão. Na tabela periódica, existe um elemento que possui características únicas. Dos elementos apresentados a seguir, qual elemento, na verdade que era para ser qual elemento, né?
Qual é o elemento mais abundante do universo? Gente, seguinte, isso daqui muito dificilmente você vai ver a nível de questões, tá bom? Isso daqui é só uma curiosidade, mas não custa nada a gente responder. Vamos lá. Gente, o elemento químico mais abundante no universo é o hidrogênio, tá bom? O hidrogênio é responsável, eu não tenho certeza desse número, mas é responsável por cerca de 90% de toda a massa bariônica, de toda a matéria bariônica do universo. É formado por quê? Por hidrogênio. Principalmente, mas é muito mesmo, principalmente as estrelas. O nosso Sol, gente, uma esmagadora maioria da massa do nosso Sol é formada por hidrogênio e hélio, tá bom? Então, o elemento químico mais abundante do universo é a letra B, hidrogênio, certo? Professor, mas por quê? Gente, por conta da facilidade. Para você criar um hidrogênio, você só precisa de um elétron, um próton e de um nêutron. Às vezes nem de nêutron você precisa. Às vezes nem de elétron também você precisa. Então você precisa só de um próton. Então é muito fácil, né? É muito fácil criar um elétron. A natureza criar um elétron. Um hidrogênio. Quinta questão. Segundo dados experimentais, o oxigênio do ar que respiramos tem exatos 99,759% de oxigênio, desse aqui é oxigênio normal, tá? 0,37% de átomos de oxigênio. Mas, professor, qual é a diferença? Perceba o seguinte. Perceba que aqui, aqui, Perceba que aqui é 16 e aqui é 17, né? Já a gente vai ver isso daí. E também você tem... cadê? E também você tem 0,204% de outro oxigênio, só que aqui em cima você tem 18, tá? Cadê, meu Deus? Diante dessa constatação, pode-se afirmar que essas três fórmulas naturais do oxigênio constituem átomos que entre si são: letra A, isóbaros, letra B, isótonos ou letra C, isótopos. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Pessoal, primeiro de tudo, isóbaro e isótono. Essa questão aqui, gente, na verdade foi um erro eu ter colocado para vocês. Agora, vendo aqui, né, foi um erro, porque a gente não falou e nem vai falar nem de isóbaro nem de isótono. A gente só falou de isótopos, tá? Que são elementos químicos que têm uma quantidade de nêutrons diferentes entre si. Outra coisa que eu falei para vocês também, pessoal, é o seguinte. Eu falei para vocês, deixa eu ver aqui, aqui tem o oxigênio. Eu falei para vocês que na parte de cima ficava o número atômico e na parte de baixo ficava a massa, né? Só que nesse caso aqui, pessoal, nesse caso específico aqui, em cima aqui ficou a massa. A massa, né? Então isso daí pode dificultar um pouco as coisas. Mas, professor, agora confundiu tudo, professor. Agora confundiu tudo. Como é que eu vou saber o que está em cima e o que está embaixo? Pessoal, seguinte. O número de prótons, o número atômico não pode alterar. Então, vamos lá, vamos olhar para a questão aqui. Aqui, ó, aqui tem 8. Aqui tem 8. E aqui tem 8. Perceba que todos os oxigênios têm um 8zinho embaixo. Então, se ele não está se alterando, aquele dali é o número atômico. Porque se um fosse 8, outro fosse 9, outro fosse 10, gente, aí já não seria nem oxigênio. Os três não seriam oxigênios, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, o número atômico ficou embaixo e a massa atômica ficou em cima.
tá bom? Então, vamos desculpando aí que essa questão aqui não vai importar muito pra gente não, tá? Então, a gente vai pular ela e vocês vão me desculpar, beleza? Vamos lá, vamos aqui para a sexta questão. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, tá? E aí é a definição que eu dei para vocês na aula passada. O magnésio possui isótopos de números de massa iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos do magnésio possuem número de nêutrons respectivamente iguais a... Aí ele fala o seguinte aqui, ó. O dado que ele deu na questão, isso aqui vai ser bem importante pra gente. Ele disse que o magnésio possui Z igual a 12. Professor, o que é Z? Z, gente, é o número atômico. E o número atômico é o quê? É o número de prótons, tá? Mas, professor, como é que eu vou saber o número de nêutrons que tem em cada um deles? Vamos lá, vamos responder isso daqui junto. Pessoal, como é que eu calculo a massa de um elemento químico? Para eu calcular a massa do elemento químico, é o Azinho, né? A é igual, a minha letra é feia, mas dá para entender. A vai ser igual ao número atômico mais o número de nêutrons, tá? Essa daqui é a fórmula que a gente viu na aula passada. A, que é o número de massa, é igual a Z, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Gente, se um magnésio tem 24, o outro tem 25 e o outro tem 26, vamos fazer o seguinte. O que é comum para todos os magnésios? A quantidade de prótons, tá? A quantidade de prótons vai ser exatamente igual para todos, tá bom? Então, todos vão ter 12. Então, vamos lá, o primeiro tem 24. Ora, se a massa do primeiro é 24, vou colocar bem aqui. Opa. A massa do primeiro é igual a 24, né? Então, 24 vai ser igual a Z, só que quem é Z? Gente, Z é 12, né? 12 mais N. Gente, é muito fácil. Qual número somado com 12 dá 24? É o 12. Então, o número de nêutrons no primeiro magnésio, no primeiro isótopo do magnésio, vai ser 12. Tá aqui, ó, facinho demais. Tranquilinho demais, né? Agora, o segundo, dá pra gente fazer até de cabeça, né? O segundo tem a massa igual a 25. Então, vai ser 25, né, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Só que o número de prótons, a questão me disse que era 12. Então, é só você pegar 25 menos 12, que dá 13. Fácil demais, né? E aí, para esse terceiro isótopo aqui do magnésio, eu tenho 26. E aí é fácil, 26 menos 12, 14. Tranquilo demais, né? Então, como alternativa, a gente vai marcar aí letra C. Tá bom? Letra C. Espero que vocês tenham entendido essa questão, porque isso daqui, gente, é muito comum em questões, tá bom? Para eu encontrar o número de nêutrons que tem... eu vou até facilitar a vida de vocês aqui. A gente viu essa fórmula aqui na aula passada, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Passar o Z lá para o outro lado. Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar A, que é o número atômico, menos o Z, que é o número de prótons, vai ser igual ao número de nêutrons. Essa fórmula aqui, gente, eu não dei para vocês na aula passada, mas vocês podem anotar aí, tá? Porque esse daqui é bem comum. Eu vou até arrumar bem aqui esse igual. Pronto. Para eu encontrar o número de nêutrons em um elemento químico, eu pego o número da massa e subtraio pelo seu número atômico, ou seja, pela quantidade de prótons, tá bom? Tranquilo, né? É mais fácil assim, né? Então, dito isso, a gente encontrou aí como
Resposta certa, alternativa C. Alternativa C. Aí tá aí os cálculos tudo bonitinho. Nem lembrava que eu tinha feito esses cálculos aqui. Ah, dá para entender, né? Vamos lá, sétima questão. Um átomo de certo elemento químico tem número de massa igual a 144 e número atômico igual a 70. Podemos afirmar que o número de nêutrons encontrados em seu núcleo é letra A, 70, letra B, 74, letra C, 144 ou letra D, 210. Gente, acabei de falar para vocês, ó, aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou até colocar uma setazona enorme aqui. Para eu encontrar o número de nêutrons, o que eu faço? Eu pego a massa atômica, subtraio pelo número atômico. Fácil demais, né? A questão, pessoal, ela já me deu. Ela me deu a massa e ela me deu o número atômico. E aí o que eu faço? É só subtrair, né? 144 menos 70 vai ser igual a 74. Então, o elemento químico que a sétima questão está falando, ele tem 74 nêutrons em seu núcleo, certo? Tranquilinho, né? Então, alternativa correta é a letra B. Sétima, alternativa B. Oitava questão. A representação abaixo indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Nesse caso aqui, gente, professor, e agora? Como é que eu vou saber o que é massa e o que é... Meu Deus, como é mesmo? Professor, como é que eu vou saber o que é número atômico e o que é massa? Gente, uma dica que eu dou para vocês, importantíssima. O número atômico é um número inteiro. É um número inteiro. Enquanto a massa atômica pode ser que venha inteiro, tá? Mas ela também pode vir desse jeito aqui, ó. Aqui tem 55,845 unidades. Então, se não é número inteiro, pronto, a gente já sabe quem que é a massa, tá? Então, no caso aí, só sobrou pra gente o 26. Então, o 26 é o quê? O 26 vai ser o número atômico, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos arredondar aqui esse 55,845 para 56, para facilitar a nossa vida, né? Então, vamos lá, as informações que a questão me deu. 26 é o número atômico. O número atômico é igual ao quê? A quantidade de prótons que tem no núcleo. Então, eu já vou botar bem aqui no cantinho. Se o número atômico é 26, isso significa que eu tenho 26 prótons. Tranquilo? Agora, vamos lá. Vamos imaginar que esse átomo aqui, ele esteja eletricamente neutro. Se ele está neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês que a quantidade de elétrons também é igual a 26. Considerando que ele é um átomo neutro, tá? Agora, vamos lá, pessoal. Como é que eu faço para achar a quantidade de nêutrons? A formulazinha que eu falei para vocês, ó. Quantidade de nêutrons é igual a massa menos o número atômico, certo? Aqui eu arredondei para 56 a massa, né? Então, 56 menos 26. 56 menos 26, pessoal, dá 30, né? Então, a quantidade de nêutrons é igual a 30. Pronto, a gente já achou a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons, beleza? Agora, o que a questão quer? A questão quer saber a composição nuclear. Composição nuclear. Pessoal, o que está no núcleo de um átomo? Os prótons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons. Os elétrons ficam na eletrosfera, que é uma parte externa ao núcleo, beleza? Então a questão está querendo saber qual que é a composição nuclear.
No núcleo, do ferro, a gente tem 26 prótons e 30 nêutrons. Então, a alternativa correta, que me diz exatamente o que a questão quer, é a alternativa letra C, né? Letra C aqui, ó. 26 prótons e 30 nêutrons. Tranquilinho? Alternativa C. Nona questão. Nona questão, ela pede qual nome se dá ao íon carregado negativamente. Pessoal, vamos rever aqui o que a gente viu na aula passada. Aqui você tem o cátion. O cátion aqui, ó, tem 5 prótons e 2, 3 elétrons. 5 prótons e 3 elétrons. A quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Então, esse cátion, esse átomo aqui, ele está carregado positivamente. Quando está carregado positivamente, a gente chama de íon cátion, tá? Ou íon positivo, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons e 3 prótons. A quantidade de elétrons é maior do que a de prótons. Então, este átomo aqui, ele está carregado negativamente. Tá aqui, ó. A carga, cadê meu Deus? A carga elétrica dele vai ser o quê? Vai ser negativa, tá bom? Quando ele está carregado ou positivamente ou negativamente, a gente chama de íon. Se é positivo é cátion, se é negativo é ânion, beleza? Agora vamos voltar aqui para o que a questão quer, né? A questão tá pedindo o nome que se dá ao íon carregado negativamente. É o que é o ânion. Nona questão, alternativa letra D, beleza? Aqui, alternativa D. 10ª questão. O nome que se dá ao íon carregado positivamente. A gente acabou de ver, né? Aqui é o cátion, beleza? Tranquilo demais, né? Então, 10ª questão, letra A, cátion. Pessoal, então a gente vai encerrando por aqui. Respondemos 10 questões, revisamos bastante o conteúdo. A gente aprendeu bastante a usar aquelas observações que eu dei na aula passada na hora de fazer as continhas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima.